Aqui, pessoal, dando continuidade aí, a fobia, ela também faz parte dos transtornos de ansiedade, certo? A questão aqui da fobia, tá? Que muitas vezes as pessoas confundem com pânico ou querem associar com pânico, e que, na verdade, a semelhança é com relação aos sintomas, tá? Mas que a patologia a gente consegue identificar a diferença, tá? É que nas fobias tem que existir um fator causal, tá? Tem que existir um objeto, uma pessoa, uma coisa, uma situação que traga ansiedade para essa pessoa, que ela entre realmente em crise. Diferentemente do pânico, que nós vamos ver, né, em outra aula, que não existe uma causa para que a pessoa apresente o pânico, tá certo? Então, a diferença básica é essa, tá? Por isso que, diante da história clínica do paciente, nós não confundimos a fobia com o pânico, certo? Nós profissionais. Então, vamos lá. Fobia é uma linguagem, em uma linguagem comum, é um termo ou aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da psicopatologia, as fobias fazem parte dos transtornos de ansiedade, com a característica especial que só se manifestarem em situações particulares, tá? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa fóbica, tá? Só que eu fui ser diagnosticada com fobia, certo? E ser uma pessoa normal. Por quê? Porque eu só vou ter uma crise, porque eu só vou aumentar a minha ansiedade de forma exagerada, porque eu só vou ter respostas no meu corpo quando eu sou exposta à situação que me causa fobia. Tá? Seja o objeto, seja o animal, seja a situação, seja um local, certo? Até que eu não tenha acesso a a causa da fobia, eu não vou apresentar crises, tá? Então, por exemplo, se eu tenho medo, se eu tenho fobia a rã, que, né, a menina ontem falava nessa questão, certo? Então, assim, até que eu não veja uma rã, eu estou muito bem, tá? Mas o fato de eu estar no local e saber que ela está lá, eu posso até nem ver, mas eu sei que essa rã está naquele local. O fato de eu ver uma imagem, tá? De eu estar assistindo uma televisão e passar, isso já me traz reações, isso já me traz sintomas de ansiedade, sintomas físicos, que eu vou ter uma crise, ok? E, pessoal, outra coisa muito particular da fobia é que a pessoa que apresenta fobia, ela sabe que é um medo irracional, que muitas vezes aquilo que ela tem medo, tá, não irá fazer nenhum mal para ela, mas ela não consegue controlar a mente, a não ser, né, com terapia, e ver que esse medo irracional pode ser controlado, tá? Ela não vai conseguir controlar. Então, por exemplo, a pessoa sabe que uma rã não vai fazer nenhum mal para ela, mas o fato de saber que está naquele local, de ver uma gravura, faz com que ela não consiga controlar a sua própria mente, certo? E daí nós temos alguns tipos específicos de fobia. Tá? Nós temos agora a fobia simples e a fobia social. Dentro da fobia social, nós temos centenas de milhares de outras fobias. Tá? Dentro da fobia social é a questão da exposição à sociedade, tá? E a agorafobia
é o medo de lugares públicos. Na realidade, seria o medo de se estar com medo e de passar mal e não ser visto. A agorafobia é o medo de estar em lugares públicos onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida. A agorafobia, né, em algumas literaturas vocês vão encontrar, que é o medo de ter medo. Então, a pessoa, ela já teme estar no local e daí ela passar mal, com muita gente, né, esse local com muita gente, e daí ela passar mal e não ser percebida, tá? E devido a esse medo de público, de multidão, ela prefere o isolamento. Então, muitas vezes, o agorafóbico, ele vai se isolar e ele pode apresentar como comorbidade outros transtornos, como, por exemplo, a depressão, tá? Devido aí esse processo de isolamento, ok? Nós temos as fobias simples, que é o medo circunscrito diante de objetos ou situações concretas. Aqui, pessoal, dificilmente a pessoa vai apresentar isolamento, mas ela vai apresentar crises quando expostas ao objeto do medo. Tá? Então, pessoas que têm medo de palhaço, pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de determinados animais, né? Aranha, barata, rã, sapo, cobra. Tá? E tem vários outros medos que entra aí dentro, que entra nas fobias sociais, que são relacionados ao que a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, eu já encontrei pessoas que têm medo daquele estouro da bola, tá? Então, ela prefere não ir para festas infantis, porque tem o estouro da bola, tá? E daí vem a fobia social. Dentro da fobia social, é o medo perante situações em que a pessoa possa estar exposta à observação dos outros, ser vítima de comentários ou passar perante uma situação de humilhação em público. Exemplos que podem levar às fobias sociais: falar em público, comer em público, conversar com colegas de trabalho, convidar alguém para sair, dizer o que está pensando, dentre outras situações de exposição da própria pessoa. Tá? A fobia social, assim como a agorafobia, elas causam isolamento social. Né? Então, as pessoas preferem estar nas suas casas. O fato de muitas pessoas estarem dentro da casa já é um incômodo para essa pessoa. Tá? Então, realmente, o isolamento aí e a questão da comorbidade para desenvolver a depressão é muito grande, certo? Especificamente falando da fobia social, as pessoas, elas encaram a sociedade como vilões, tá? Como aquelas pessoas que estão sempre falando mal dele, estão sempre apontando para ele, tá? Então, para uma pessoa que tem fobia social, se ela entra em um espaço, se ela entra em um local que tem várias outras pessoas, na mente dela, ela cria determinadas situações, como ela cria que todas as pessoas estão olhando para ela, estão falando, estão comentando, estão apontando para ela, certo? Pode ser que ninguém tenha olhado, né, quando ela entrou naquele ambiente, mas a mente dela cria uma cena de que todas as pessoas estão olhando para ela, estão cochichando umas com as outras e estão apontando para ela, tá? Isso a faz não falar em público, isso a faz que ela não coma, isso faz com que ela prefira o isolamento, certo? E daí nós temos algumas fobias estranhas, né, como fronemofobia, que é o medo de pensar, ataxofobia, medo de desordem, caetofobia, medo de pelos, octofobia, medo do número 8, heliofobia, medo do sol, pica, desejo de comer coisas estranhas,
a pica tanto entra lá nos transtornos alimentares quanto entra nas fobias, tá? Por exemplo, pessoas, né, histéricas, elas desenvolvem a pica como uma fobia, tá? Então, aqui, pessoal, essas fobias estranhas, elas entram nas fobias simples. Por isso que nós temos centenas de fobias simples, tá? Por exemplo, essa do número 8, o medo do número 8, entra aí com todos os números, certo? Tem a courofobia, que é o medo de palhaços, tá? Os sintomas, eles são mentais e físicos. A fobia é o medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo do seu medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, como ansiedade, taquicardia, ondas de calor ou frio, engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaios, necessidade de fugir da situação, ataque de pânico. E nas crianças, elas podem apresentar choro, onde elas ficam agarradas às pessoas e elas podem ficar paralisadas no mesmo local, certo? Então, veja que os sintomas da fobia, eles tanto são mentais, que aí vem a ansiedade patológica, a crise de ansiedade, e física, taquicardia, sudorese, tremores, palpitações, né? E a questão de pânico mesmo, certo? De pânico por estar naquela situação, por estar naquele local, por estar diante do seu objeto fóbico, ok? A fisiologia, ela vem da questão dos olhos, tá? Quando eu olho o meu objeto fóbico, quando eu vejo o meu objeto fóbico, isso faz com que minha mente reaja. Qual é a reação da minha mente? O medo. Tá? Devido a essa reação do medo, o meu corpo vai responder. Então, veja que é uma cadeia de sensações, tá? Ocasionadas pelo olhar, certo? Então, quando eu sei que existe uma rã lá no local onde eu estou, isso já me traz medo e isso já me traz respostas do corpo. O fato de eu ver essa rã, isso me faz ter a crise, tá? Porque o medo ele já está existindo, certo? Daí a resposta ao corpo ela ser bem mais intensa. Como tratamento das fobias, né, nós temos os medicamentos, né, mais na frente nós vamos falar, que são os antidepressivos e os ansiolíticos. Os ansiolíticos para minimizar aí as ansiedades e os antidepressivos, devido à questão do isolamento, que pode desenvolver, desencadear uma depressão, tá? Mas também, pessoal, nós temos a questão das terapias, certo? E a primeira terapia que nós vamos ver, que é a mais usada dentro das fobias, é a terapia comportamental, certo? Dentro da terapia comportamental, nós temos a terapia da exposição, que essa exposição ela pode ser gradual e essa exposição ela pode ser direta. Vamos ver os dois tipos aí. Dentro da exposição gradual, nós temos um processo que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é feito da seguinte maneira. O terapeuta, ele vai trazer gravuras, ele vai trazer imagens, ele vai trazer objetos que sejam, né, parecidos, que sejam do objeto fóbico. Tá? Então, por exemplo, ele vai trazer, se eu tiver medo de palhaço, né? Ele vai trazer fotos de palhaço. Ele pode trazer um objeto de palhaço, por exemplo, o nariz, tá? E ele vai me ensinar
diante dessa exposição, a fazer técnicas de relaxamento, para que eu consiga me aproximar desse objeto, para que eu consiga ver esse objeto. Tá? E daí, de forma gradual, eu vou, tá, começando a ver outras coisas. Depois eu começo a conseguir pegar. Tá? Essa terapia, pessoal, comportamental, é uma terapia que demanda muito tempo, demanda muita força de vontade do paciente, porque muitas das vezes esse paciente, quando é exposto a essa terapia comportamental, ele para a terapia. Ele não vai mais fazer terapia e fica só com a medicação, tá? Então, aí, um terapeuta trabalha com a pessoa através de passos graduais. Primeiro passo, aprende métodos de relaxamento para lidar com as respostas físicas da sua fobia, né? Aprender a controlar os tremores, a taquicardia, a sudorese. Depois, imagina a fonte de sua fobia. Posteriormente, as pessoas olham fotos do seu objeto de medo ou figuras que representem a situação temida e, finalmente, é exposta ao objeto, a situação temida. Certo? E também nós temos, como terapia comportamental, a outra tipo de terapia de exposição, que é a exposição direta. Aqui é o que a gente chama de inundação. A pessoa ela é exposta de uma vez ao objeto temido. Então, eu sou exposta ao palhaço. Então, eu sou exposta a todos os objetos do palhaço de uma vez só. Tá? Logicamente que, a princípio, é com o terapeuta, essa exposição direta, tá? Mas com a continuidade dessa exposição, o terapeuta ele vai não ficando mais presente. Então, a pessoa permanece na situação até que a sua ansiedade esteja visivelmente menor do que no nível anterior. As sessões se repetem até a pessoa conseguir lidar sozinha com a situação fóbica, certo? Então, aqui também demanda tempo e demanda dedicação, né, e compromisso aí do paciente em melhorar do seu objeto fóbico, já que ele vê que é irracional, né? Irracional termos medo de palhaço. Terapia cognitiva, né? Outro tipo de terapia aí. Ajuda-se a reestruturar os pensamentos anômalos. Este objeto é conseguido também através da aquisição de informações sobre o objeto ou a situação fóbica. Aqui, pessoal, nessa terapia cognitiva, ela é um pouco parecida com a gradual, tá certo? Só que, muitas vezes, a gente não chega a ficar de frente ao objeto fóbico, mas a gente começa a trabalhar imagens e objetos relacionados ao causador da fobia. Terapia psicodinâmica busca o entendimento e elaboração do significado do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos, bem como a elucidação dos ganhos secundários destes. Aqui na psicodinâmica, ela vai trabalhar a questão de sensações. O paciente ele vai descrever o que ele sente diante do objeto fóbico. Muitas vezes eles nem precisam estar na frente do objeto fóbico, mas em pensar no objeto, eles já vão descrever os seus sentimentos. Isso pode ser através da escrita, isso pode ser através da dramatização, tá? Onde ele vai mostrando ao terapeuta os sintomas. E o terapeuta vai analisando se esses sintomas estão sendo minimizados. E daí nós temos os medicamentos, né? Nós já falamos a questão dos antidepressivos e dos ansiolíticos, que irão trabalhar aí para minimizar esses medos, essa sintomatologia com relação ao paciente e ao seu objeto fóbico. Ok?